Gente, antes de passar para a aula, onde eu vou mostrar para vocês esses sites mais confiáveis para encontrar passagem, deixa eu dar um passo atrás aqui e falar com vocês um pouquinho sobre tabela fixa e tabela dinâmica, porque com certeza a próxima aula vai fazer muito mais sentido a partir do momento que você entender aqui esses dois conceitos, essas duas terminologias. Samuel, o que é uma tabela fixa, o que é uma tabela dinâmica? Bom, eu recebo demais a clássica pergunta: quantas milhas eu preciso para viajar da Europa para o Brasil? Aí eu respondo, depende, a pessoa dá uma risadinha, achando que é para fugir da resposta, mas na verdade não. Vai depender de que tipo de emissão você vai fazer, tá? Você vai fazer uma tabela fixa, vai fazer uma tabela dinâmica, a companhia que você vai usar, ela requer uma quantidade de pontos fixa, ela é variável, então tudo isso vai influenciar no momento da sua emissão. Por isso que eu quero que você aprenda essa terminologia, aprenda quais são as companhias que têm tabela fixa, tabela dinâmica, para que você possa aí encontrar melhores soluções para as suas passagens, tá? Então, olha só. Tabela fixa é quando eu sei que determinada companhia me pede um número fixo, tá? É muito fácil de entender isso. Mas na prática pode mudar um pouquinho, porque a galera faz muita confusão. Mas deixa eu explicando com calma para vocês. Então, uma tabela fixa, eu já sei que a companhia pré-determinou que eu vou precisar de XYZ para eu fazer um trecho. Por exemplo, quem usa o Miles e More sabe que da Europa para o Brasil, a Lufthansa, a Swiss, as companhias do Miles e More pedem 40 mil milhas fixas, faça sol, faça chuva, para fazer esse trecho, tá? Então é mais fácil eu me programar e saber que eu preciso daquela quantidade de pontos para fazer o meu voo. Agora, quando eu tenho uma tabela dinâmica, que é uma tabela variável, aí já é mais complicado para eu responder a clássica pergunta: quantas milhas eu preciso para viajar de um ponto A ao ponto B, tá? Essas tabelas dinâmicas ou tabelas variáveis, você encontra, por exemplo, a Smiles. A Smiles, dependendo do voo que você pegar do Brasil para a Europa, ou da Europa para o Brasil, você pode conseguir por 45 mil, 50 mil milhas Smiles, como o mesmo trecho pode te custar 180, 250. Então, oscila demais, justamente porque a Smiles tem uma tabela variável. A Latam também, para você voar com a Latam, ela também tem uma tabela variável. Então, são poucas companhias que ainda mantém uma tabela fixa. Só que existem ali alguns segredozinhos, algumas companhias que para elas mesmo a tabela é variável, mas para companhias parceiras a tabela é fixa. E aqui está um grande ouro que eu quero que você entenda um pouquinho, tá? A TAP. Se você vai voar com a TAP, a tabela da TAP não é fixa, é uma tabela variável. Embora ela acabe sendo ali quase semi-fixa, tá? Mas você encontra voos na TAP por 79 mil, por 115, por 130. Então, dificilmente você entra lá e o voo pede 91 mil milhas, tá? Porque tem ali alguns valores pré-determinados. Um clássico exemplo também são os avios. Os avios não têm uma tabela fixa, só que é semi-fixa. Você sabe que em baixa estação é a partir de 21 mil milhas. Em alta estação, a partir de 35. Então você vai tendo esse conhecimento, vai conseguindo aí se mover dentro delas. Mas o que eu quero mostrar para você nessa aula aqui é como usar, por exemplo, a TAP, que tem uma tabela semi-fixa ou uma tabela dinâmica, tá? Ela não é totalmente fixa para ela, só que para os parceiros nós conseguimos uma tabela fixa. E isso é legal, tá? Isso é bacana. Vamos ver isso aqui na prática? Olha só. Dentro aqui do site da TAP, por exemplo, eu venho aqui em Miles e Go, que é o programa de fidelidade, como reservar com milhas, e aqui eu consigo, por exemplo, ver aí essa diferença, tá? Se eu venho aqui ó, em voos da TAP, nós vamos ver que, ó, se eu coloco voo e a partir de, vamos colocar a Europa, tá? A partir da Europa, nós temos aqui dizendo que a América do Sul, que inclui o Brasil, nesse caso, 39.500. Só que você nunca encontra 39.500. É a partir de.
tá? A partir de. Geralmente, o que mais se encontra, salvo algumas promoções, o que mais se encontra da TAP para o Brasil é a partir de 79, tá? Acontece de você ir lá e encontrar, por exemplo, voos com 53, nós encontramos com 33, só que assim, são raras exceções e promoções que acontecem aí ao longo aí do tempo de experiência que nós temos, tá? Mas coloque na sua cabeça que a TAP para o Brasil é a partir de 79 mil. Tá? 79, pode ser 115, são esses valores. 99 também, tá? Então 79, 99, 115, sempre você vai encontrar esses valores aí. Mas beleza, isso para eu viajar com a TAP, tá? Só que se você vier aqui em cima, ó, você tem os voos da Star Alliance. Esses voos da Star Alliance são voos com tabela fixa. Ou seja, você vai emitir dentro da TAP, só que viajando com os parceiros, tá? Isso aí já deu para vocês entenderem, né? Eu coloco aqui, ó, voo a partir de Europa, por exemplo, tá? E eu tenho aqui, ó, a partir da Europa, gente, significa que eu posso sair de qualquer país e o valor não muda. Ó, eu tenho aqui, por exemplo, América Central e do Sul, 75 mil milhas. Então, eu posso fazer um voo, por exemplo, nós vimos lá na parte de aliança entre as companhias, que a Swiss faz parte da parceria com a TAP, tá? Faz parte ali do mesmo grupo da Star Alliance. Então, eu posso tanto sair da Suíça e viajar para o Brasil usando as milhas da TAP, como eu posso sair de Milão, fazer uma escala na Suíça, ir para o Brasil, que o valor não muda, porque eu estou dentro do território europeu, tá? E isso também vale para a TAP. Quando você entra para emitir um voo da TAP, por exemplo, se você faz a quebra de trecho, você vai pagar duas vezes. Então não faz sentido. Se eu saio de Milão, faço uma escala em Lisboa e depois vou para o Brasil, eu pago a mesma quantidade, tá? Então, isso é legal para vocês entenderem. Então, se eu coloquei aqui que eu quero sair da Europa ou África do Norte, né, que estão ali dentro do mesmo valor, e vou para o Brasil, 75. Agora, se eu quero conhecer outros lugares, outros destinos, eu venho aqui, ó, por exemplo, Médio Oriente, eu vou gastar 40 mil. Oceania, 60. África, 60 mil, ou melhor, Oceania, 100 mil, tá? Aqui embaixo mostra quais são as companhias, nesse caso aqui, da Star Alliance. Gente, então isso é muito bacana, porque você pode colocar aqui também, Samuel, quero fazer um voo de executiva usando a tabela fixa. Olha só, para ir para o Brasil são 120 mil. Top demais, tá? Top demais. Eu moro na Alemanha, vou acumular os meus pontos com a TAP e vou viajar, por exemplo, de classe executiva pagando 120 mil. Esse 120 mil eu posso tanto ter de forma gratuita na Europa, como eu posso, por exemplo, comprar na Livelo e transferir para a TAP. Dentro da TAP eu emito passagem com os parceiros, tá, gente? Isso aqui é muito show, isso aqui é muito top. É lógico que aí entra a questão da próxima aula que nós vamos ver, porque se você vem dentro da TAP, nem sempre você encontra esses voos com os parceiros. Aí nós vamos usar esses outros sites onde é possível ter uma visão melhor aqui, encontrar esses voos e depois fazer a emissão, tá? Então, cuidado só para você não confundir. Tabela da TAP, voando com a TAP, não é fixa, tá? Ela é semi-fixa. Agora, os parceiros da Star Alliance, aqui dentro, aí sim eu tenho um valor fixo, tá? Assim como vindo aqui também outras companhias, você também tem, ó, a partir de Europa, você tem aqui também uma tabela fixa para voar com esses parceiros. Aí aqui, por exemplo, a Emirates. Eu quero sair da Europa, fazer uma escala em Dubai e depois ir para o Brasil. A tabela é fixa, tá? 75. Quero sair da Europa e quero ir para os Emirados Árabes usando a Emirates dentro aqui da tabela da TAP. 40 mil, tá, gente? Então, são valores aqui muito bacana, onde vocês vão conhecendo tudo isso aqui. Então, simplesmente você veio, entrou, conseguiu encontrou aqui o voo. Se encontrou direto, você faz por aqui. Não encontrou, nós vamos usar esse hackzinho para poder fazer a emissão, tá? Outra companhia que também tem uma tabela dinâmica, uma tabela variável, é a nossa Latam, tá? A companhia aí brasileira ou da América do Sul. E a Latam
para voar com ela, nós temos uma tabela variável. Só que alguns parceiros, que hoje a Latam manteve dois grandes parceiros, que é a Qatar, para você ir para o Oriente Médio, para ir para a Ásia, para outros destinos, tá? Como a Delta, você pode sair da Europa, por exemplo, ir para os Estados Unidos, ou ir também para o Brasil, tá? Fazendo uma escala nos Estados Unidos, depois seguir, usando também uma tabela fixa. Só que essa tabela fixa vai servir apenas para os dois parceiros. Como ver isso? Vamos dar uma olhadinha aqui no site agora da Latam. Olha só, aqui dentro, ela vai me mostrar, ó, eu vou deixar o link para vocês, tudo aqui embaixo também. Tem o PDF com essa tabela, então tá tudo aqui já. Gente, essa tabela ela vai mudando de tempo em tempo, tá? Então faça atenção, entrou, veja se a tabela está atualizada ou não, porque isso aqui é importantíssimo para vocês. Então, por exemplo, ó, essa aqui é uma tabela a partir de 12/4, essa é até 12/4. Então, não nos serve essa aqui de baixo. O que nós precisamos é dessa tabela aqui atualizada 2024. Por exemplo, se eu quero sair do Brasil e ir para o Oriente Médio usando a Qatar. Então, vou fazer um voo de São Paulo, Guarulhos, usando a Qatar e vou direto para Doha, no Oriente Médio. Aqui eu tenho uma tabela fixa, ó. Brasil, Oriente Médio, 110. Gente, até pouco tempo atrás essa tabela era 80 mil. Olha como que já mudou, tá? Já mudou aqui bastante. Então, olha só, beleza. Aí eu tenho aqui, se eu quero sair da Europa e quero ir para o Oriente Médio. Gente, 30 mil. Isso aqui é top demais. Porque você sabe que para você comprar, isso pensando em fazer um voo com milhas compradas. Se eu quero aqui comprar esses 30 mil pontos Latam, é muito mais barato do que eu comprar, por exemplo, 30 mil avios e emitir direto com a Qatar, tá? Lembrando que a Qatar usa os avios, né? Então, se você comprar 30 mil avios, cada milheiro dos avios você vai pagar 13 euros. Agora, se você compra 30 mil pontos da Latam, dependendo da promoção, dependendo da estratégia que você conseguir ali usar, você vai pagar 4,50 € aproximadamente. Então, gente, olha o poder desse conhecimento, tá? Então, você pode usar aqui essa tabela e lembrando que essa tabela aqui, ela é para o Oriente Médio. Não importa se eu faço um ou dois voos dentro do Oriente Médio. Por exemplo, se eu saio de Milão e quero ir para Dubai, tá? Eu vou sair de Milão com a Qatar, faço a escala em Doha, de Doha eu faço um outro voo para Dubai. Então, logo são dois voos e o valor não muda, porque eu estou dentro da mesma região, tá? Isso é legal. Agora, vamos supor aqui que eu quero ir, por exemplo, para a Ásia, tá? Ásia Oriental. Nisso aqui, eu tenho aqui, olha, Europa, ok? Eu tenho Europa, eu faço aqui, ó, um voo para o Oriente Médio e gastei 30. Do Oriente Médio, eu vou para a Ásia Oriental, gastei mais 60. Com isso, ou melhor, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu saio da Europa, eu vou para o Oriente Médio, são 30. Agora, a partir do Oriente Médio, que está aqui, eu vou contar, mas olha, mais 36. Essa aqui é a conta mais correta de se fazer, tá? Eu vou contar aqui mais 36. Então, logo são duas regiões que eu estou indo, ó. Europa, Oriente Médio. Beleza, gastei 30 mil. Como eu vou mudar de região, agora eu preciso de sair do Oriente Médio e ir para a Ásia Oriental. Logo são 36, tá? Então, totalizando 66 mil milhas para fazer isso aqui. E já tem um valor muito interessante, muitíssimo interessante. Samuel, eu quero sair, por exemplo, da Europa, fazer uma escala nos Estados Unidos, depois seguir para o Brasil. Como funciona essa tabela? Beleza, é a mesma coisa que nós fizemos aqui, ó. Você sai da Europa, você procura aqui, ó, América do Norte, ó, são 36. Então, da Europa para os Estados Unidos, 36. Isso é um valor muito legal que você não encontra em outras parcerias, tá? Aí, beleza, viajei com a Delta da Europa para os Estados Unidos, gastei aqui 36 mil milhas, só que agora eu preciso pegar da América do Norte e fazer para o Brasil. Ó, são mais 57. Com isso, nós temos aqui 93 mil milhas.
tá? 93 mil milhas fazendo Estados Unidos. Dos Estados Unidos eu vou para o Brasil viajando com a Delta, beleza? Samuel, quero sair, vamos complicar um pouco mais. Quero sair da Europa, vou para o Catar. Fico no Catar 1, 2, 3, 4 dias, conheço o Catar de lá, eu vou para o Brasil. Como funciona nesse caso? A mesma coisa, tá? Europa, Oriente Médio, 30 mil. Aí agora você busca aqui Oriente Médio, Brasil, 110. Logo, com 140 mil milhas, eu faço esse trecho. É lógico, você com 140 mil, você pode fazer um voo direto para o Brasil. Só que aqui nós estamos abrindo leque de possibilidades, onde você consegue conhecer dois países, gastando, de repente, o mesmo valor, tá? Então, isso é bacana. Isso aqui é muito top para você conhecer essa tabela aqui da Latam. Gente, aproveitem, porque os valores vão mudando, vão crescendo bastante, principalmente para o Brasil, tá? Eu falei para vocês aqui que até pouco tempo atrás, nós tínhamos aqui um valor de 80 mil, por exemplo, do Brasil para o Oriente Médio. Já são 110, já aumentaram 40 mil. Nós temos aí pelo menos, uns 50% de acréscimo. Então tomem cuidado, tá? Tomem cuidado, aproveite essas oportunidades, porque o mundo das milhas é muito cíclico. Então, entendeu isso aqui? É tabela fixa ou tabela dinâmica? Tabela fixa para os voos da companhia ou dos parceiros. Gente, entendeu isso? Vai facilitar demais a vida de vocês, tá? Então, vou deixar aqui na descrição para vocês o arquivo, um PDF com essa tabelinha, o link também para você chegar até aqui e de repente a tabela mudou, você pega a tabela atualizada, mas fique de olho porque isso aqui vai te ajudar bastante.